Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente fala sobre assuntos concernentes e relevantes às Sagradas Escrituras. Como todos sabem, aqui no canal nós falamos muito sobre a cultura judaica, o povo de Israel, o povo judeu, sua língua, seus costumes. E no vídeo de hoje eu quero receber com muita alegria uma convidada que vai nos trazer muita informação, conhecimento, vai agregar conhecimento para você e também falar sobre a cultura de Israel, sobre o povo judeu. Não saia daí, porque eu já volto. Antes, porém, eu gostaria que você que ainda não se inscreveu no canal, que fizesse isso. É rápido, é fácil e é de graça. E não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu like. Fazendo assim, todas as vezes que tivermos um vídeo novo no canal, você será o primeiro a ser notificado. Sara, Boker Tov, good morning, Manishma, Shalom, Mashlomer. Shalom, Boker Tov, Akol Beseder, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, pastor, pelo convite. E vocês que estão assistindo, acredito que vai ser uma bênção, vai ser esclarecedor para quem tem curiosidade sobre Israel, sobre a cultura. Então, vai ser um bate-papo muito bacana. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a honra, o privilégio de receber você aqui. Eu sei que você, entre tantas atividades que você exerce, o seu tempo é preciosíssimo. E você tirou um tempo para estar conosco aqui. Eu já conheço a Sara, gente, há algum tempo, tenho acompanhado o trabalho dela, a veracidade, o carinho, o esmero que ela tem levado e a forma. Eu quero aqui enfatizar isso. Eu quero aqui corroborar a forma didática que a Sara emprega, ensina sobre a cultura judaica, hebraica e também a língua. Por quê? Porque a Sara, ela é professora de hebraico brasileira e o seu primeiro contato com a língua foi na infância, quando se mudou para Israel com toda a sua família. Estudou nas escolas judaicas na cidade de Tel Aviv e conviveu com uma cultura milenar, né, aprendendo seus costumes, que são costumes que ainda perduram, como está escrito, relatado nas Sagradas Escrituras. Concluiu seus estudos em Israel e cursou administração deixa eu ver se eu consigo falar o nome dessa universidade, a University of Hertfordshire, é o IST, em Atenas, na Grécia, The Independent Studies of Science and Technology. Concluiu seu curso também de arqueologia bíblica pela Universidade Hebraica de Jerusalém. A Sara também é fundadora do canal Cultura Israel. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre o canal da Sara, que divulga o hebraico e a cultura do país para falantes da língua portuguesa. Que bênção, Sara, que currículo longo você tem. Parabéns, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Então, realmente, o contato com o hebraico foi durante a infância. E também, não somente o contato com o hebraico, mas com a cultura. Poucas pessoas sabem, estava aqui comentando antes de entrar no ar, há alguns dias atrás com o pastor, que realmente existem costumes em Israel, a maioria deles, que vêm aí de anos e anos atrás e muitos estão relatados na Bíblia. E realmente é um país excepcional. Israel é um país único, porque a gente tem ali a Bíblia acontecendo, muitos costumes, muitas festas que, para mim, na época, eram até desconhecidas. Eu consegui ver na prática e me lembrava até das Escrituras, quando Jesus falava várias palavras, eu me lembrava disso. Então,
Realmente é um país excepcional. Eu fico impressionado porque a gente, como é amante da palavra de Deus, eu sempre digo, nós somos e seremos sempre estudiosos, não é porque você tem um diploma de universidade que você deixa de estudar. E é interessante, cada palavra, o detalhe, o significado. Essa semana mesmo a gente estava falando sobre aquele texto, se eu não estou equivocado, Sara, Salmos 118, sobre que o Senhor fala que a morte dos santos, Deus tem prazer. Então são palavrinhas, entre tantas outras, que são impressionantes. Agora, Sara, você morou em Israel por muito tempo? Quanto tempo você viveu em Israel? Foram aí já, no total, 10 anos. Fora as viagens que a gente sempre retorna ao país, mas de forma fixa, foi esse tempo, sim, que pegou parte da minha infância e adolescência e um pouquinho, né, da fase adulta. Então, Israel realmente foi um lugar que, para mim, é inesquecível e mesmo já não morando no país, ainda mantenho contato, retorno, amigos de escola, pessoas que ainda residem no país. Então, você acaba não esquecendo, né, sempre mantendo esse contato. Essa semana eu vi um vídeo seu, entre tantos outros vídeos, depois nós vamos falar, e à medida que nós formos falando, a gente vai colocando as informações para vocês aí acompanhar o canal da Sara, acompanhar algum dos seus conteúdos, que são muitos, gente, são muito. Depois eu quero deixar aí na descrição para vocês seguirem lá no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, participar e aprender. Antes da gente entrar na parte técnica, né? Essa semana eu estava assistindo um dos seus vídeos. Eu achei muito interessante, um vídeo seu, se você se lembra, eu não sei se você se lembra, que você estava, eu queria até que você comentasse sobre isso para nós, você estava mostrando, eu vou usar essa expressão, depois vou usar a expressão em hebraico, a festa das tendas, as festas das barracas, você estava mostrando ali o Sukkot, ou o Sukkah, e eu queria que você explicasse para nós um pouquinho o que foi aquilo. Achei muito lindo aquilo ali. Você estava nas ruas de Israel, mostrando ali a Sukkah. Então, a festa de tabernáculos é uma das 3 festas principais do país, da cultura. Existem 3 festas que é Páscoa, tabernáculos, também tem a festa de Pentecostes, que essas 3 são festas que Deus ordena ao povo voltar, subir a Jerusalém. E até hoje é assim, é muito engraçado porque as ruas de Jerusalém ficam cheias, assim como no passado. E essa festa consiste em se lembrar dos tempos em que o povo vivia em tendas. E se você for realmente para a palavra de Deus, você vai lembrar que Abraão vivia em tendas, o povo, quando saiu do Egito, habitou em tendas, o próprio tabernáculo de Deus, que era a habitação de Deus entre o povo, era em uma tenda. Então, essa festa até hoje é comemorada, e todas as festas em Israel, na verdade, são para memória de algo. Essa é para relembrar o povo o cuidado de Deus, que Deus esteve entre eles em tendas. Então, são 7 dias em que cada família constrói uma cabana, tá? Sukkah é cabana em hebraico, Sukkot. Eu já ia te perguntar, né? Para você explicar para nós. Então, Sukkot são cabanas e as pessoas constroem, colocam do lado de fora da casa, alguns colocam na sacada, tem que estar em uma parte externa. Olha só. E são 7 dias que se come, se conta ali as histórias bíblicas dentro da tenda, e alguns até dormem ali. Uau. Mas a maioria realmente só usa a tenda para uma confraternização, para relembrar. Naquele vídeo que você estava mostrando ali, estava acontecendo algum evento na cidade, nas ruas? Porque parece que estava nas ruas, aquelas cabanas montadas. Não, realmente fica nas ruas, mas não o evento em si, né, é a própria festa. Olha só. Eu era em Jerusalém e nós conseguimos realmente perceber
que Jerusalém fica muito mais cheia do que o normal. Uau. Então, muita gente, não somente de Israel, das cidades ali vizinhas, mas pessoas do exterior vêm para Jerusalém na festa de tabernáculos. E é muito comum, às vezes a pessoa se depara com algum religioso convidando a pessoa para entrar na tenda, para fazer ali uma oração de agradecimento. E eu lembro que na última festa de tabernáculos eu estava com algumas pessoas que não eram israelenses, estavam pela primeira vez, então elas me perguntavam, o que eles estão falando? Por que estão me chamando? Eu falei, não, é normal, às vezes você pode se deparar com alguém que te chame, ó, vem orar comigo, porque é uma festa que tem que chamar pessoas para você se alegrar, é uma festa de alegria. Que benção. Olha, eu tenho assim, eu estou recheado aqui de perguntas, eu estou até preocupado, no bom sentido da palavra, a gente não ficar muito extensivo esse vídeo. Mas eu acredito que tudo que nós viemos fazer aqui e falar, as pessoas vão amar, porque quem é amante do hebraico, da cultura, é como eu, ele se desbalda, ele aproveita o máximo. O seu hebraico, a gente, pelo contato que eu tenho com você, a gente diria aqui nos Estados Unidos, não tem accent, não tem acento, ou seja, não tem sotaque, né? Você é de descendência judaica, israelita, sua família ou não? São duas perguntas. O sotaque realmente foi porque eu fui jovem para Israel. Fui jogada na escola. Infelizmente, o baque é grande, mas é o que realmente ajuda a pessoa a aprender. Você perde o contato com qualquer pessoa que fala o português. Claro que eu tinha dos meus pais e o meu irmão. Claro. Mas, de resto, ninguém falava o meu idioma. Então, isso realmente... E claro, a infância, a criança pega muito rápido. Verdade. Foi isso que aconteceu. Sobre a origem judaica, isso é muito curioso, porque eu só tive conhecimento de... O meu conhecimento realmente dos judeus era tão básico, claro que eu era criança, mas era tão nada que eu não sabia que judeus não criam em Jesus. Eu pensava que Israel era um deserto cheio de camelos e bomba para todo lado, mulheres de véu. Esse era o meu entendimento de Israel. E quando eu realmente cheguei lá, vi um país muito desenvolvido, tecnologia, um país muito seguro, diferente do que possam aí acreditar. Há muita cultura realmente, se fala muito de Deus, a Bíblia é muito mencionada. Só que eu não sabia se eu tinha alguma raiz de judeus ou não. Curiosamente, um advogado que nos assessorava os meus pais, até por causa de visto e tal, ele um dia chegou para a gente com vários papéis, assim, bem... listas, e falou assim, olha... eu tenho algo para falar para vocês, né? Que ele fez uma pesquisa para o meu pai e falou, ó, vocês têm realmente familiares que foram perseguidos, que foram alguns outros que foram mortos na época da Inquisição em Portugal. Então aí ele mostrou vários nomes. Aí a gente ficou assim meio chocado. Eu já era adolescente, porque até então só tinha visto realmente do país. Vários nomes de pessoas, sobrenomes. Fulana de tal, que meu pai é Mendes, e Mendes é um sobrenome que é judeu, que eu realmente não sabia. Fulana de tal, Maria de tal, foi perseguida pela igreja por causa de, eles chamavam que era heresia, você não ser um católico, você não ser judeu, você tinha que ser católico, desculpa. Certo. Pelo fato de você não seguir o catolicismo, você já era um herege. Uau. Então, foram seus bens confiscados, aconteceu isso, e todos esses arquivos estão na Torre do Tombo, em Portugal. Uau! E a gente ficou assim, uau, realmente, muitos brasileiros, eles têm uma ascendência judaica, mas não sabem.
até porque são chamados de cristãos novos, que foram forçados a um cristianismo imposto pela religião, e perderam suas origens. Mas eu me considero realmente cristã e eu não fui além, não busquei uma conversão ou nada disso, porque eu sou muito bem resolvida com a minha fé. Graças a Deus, né? Porque o problema de muitos cristãos hoje, desculpa te interromper, mas já te interrompendo, é por causa desse apreço, né, dessa ligação tão próxima com os judeus, com Israel, às vezes se confundem. Eu quero aproveitar o seu gancho para até passar isso aí para as pessoas. A questão de Israel conosco, cristãos, evangélicos, obviamente bíblica, o respeito, tudo que nós temos, conhecemos da palavra de Deus, vem deles, nós somos espiritualmente ligados a eles, mas hoje nós não vivemos mais na velha aliança, nós vivemos na nova aliança em Cristo Jesus, né? E a gente vê muitas igrejas por aí que fazem rituais, né? E hoje aqui nós vamos falar sobre rituais, essa questão de rituais na cultura. Por exemplo, o Shabá, o sábado, que também faz parte das festas bíblicas, né, do povo de Deus. Entre eles nós temos aí a circuncisão, o Bar Mitzvah. Vamos falar um pouquinho sobre essas coisas? Mencionei aqui 3 coisas diferentes, mas vamos falar um pouquinho sobre elas, Sara? Vamos. Realmente, na cultura, a cultura judaica é algo que vem desde Abraão, né? O pai realmente do povo é Abraão. E igual o pastor mencionou, tem o Bar Mitzvah, tem o Brit Milá. O Brit Milá é uma aliança, a tradução seria aliança com a palavra, que é a circuncisão. A circuncisão é ao 8º dia, todo menino ele passa por uma circuncisão e também nesse dia ele recebe o seu nome. Os judeus, quando têm filhos, eles não vão anunciando para as pessoas qual é o nome da criança. Isso somente é revelado na cerimônia de circuncisão que acontece ao 8º dia, claro, se a criança estiver saudável e tudo isso. Só que realmente, como o pastor bem falou, nos evangelhos, quando Paulo ele leva o evangelho aos gentios, através, Jesus realmente é uma união dos povos, de qualquer cultura, de qualquer, não importa de onde ela vem, é uma união a essa videira, que é o povo de Israel. E havia essa preocupação, até essa discussão dos novos cristãos, sobre se eles deveriam fazer, por exemplo, um romano que aceitou a Yeshua, a Jesus, se ele deveria virar um judeu, porque Jesus era um judeu. Ou seja, fazer uma circuncisão, os rituais, tem o Bar Mitzvah, que é aos 12 anos, o rapaz se torna um adulto diante da comunidade, ele lê a Bíblia, né, trechos da Bíblia, diante de toda a família, de todos os amigos. Então, existia essa discussão, será que todos esses rituais deveriam ser feitos por pessoas que não acreditam, não cresceram nessa cultura? E Paulo dizia, né, que a circuncisão, ela é no coração, ou seja, a aliança é no coração. Então, é aquilo, né, pessoas que nasceram dentro de uma cultura, é uma coisa. Uma pessoa nasceu dentro de outra cultura, outra coisa. E o bar mitzvah, ele é só para o menino ou para a menina também? Ou tem uma outra celebração ou cerimônia para a menina? Ou as mulheres realmente ficam de fora também por causa da cultura que é patriarcal, até nesse sentido? Existe alguma coisa relacionada para mulheres também Existe? Existe o Bat Mitzvah. Bar é uma palavra aramaica de menino, que seria Ben, em hebraico é Ben, Bar. Bar Mitzvah, Mitzvah é uma ordenança, a ordenança do filho. E
hoje em dia, com a modernidade, não somente hoje em dia, já há um tempinho atrás existe o Bat Mitzvah. O que acontece? A menina, ela se torna realmente uma mulher. Não existe isso da adolescência na cultura milenar. Você é criança e você, de repente, se torna um adulto, alguém responsável diante da sociedade. É aí que o menino, que acontece com Jesus, ele se assenta entre os sábios para falar da Bíblia, para discutir, porque ele se torna um adulto. Da menina acontece da mesma forma, hoje em dia. Os mais religiosos, eles prezam para que ela leia, ela vá na sinagoga também, assim como o menino, e leia os trechos que ela deve ler. E os mais seculares fazem assim uma festa, como se fosse a festa de 15 anos no Brasil, a de 16 anos na... Vale de debutante, aquela coisa toda, Isso. né? É mito ou verdade que a criança, nessa fase, até essa fase, ela tem que saber, eu não sei, eu vou colocar aqui, como eu já ouvi, a Torá de Có, é verdade ou não? Tem alguma coisa relacionada? Eles passam por uma fase de estudos. Quando o menino já está se aproximando do dia da festa dele, o seu Bar Mitzvah vai ser tal data, ele é acompanhado por um rabino, por um professor, para ver se ele está lendo direitinho, se ele está cantando no tempo certo, se ele está... não podemos falar assim se o menino sabe tudo de cor, mas ele tem que saber realmente o básico para ele ler diante da comunidade. E é a Torá que ele lê ali naquele momento ritual, ou é um Sidur? Para quem não... Fala pra gente o que é o Sidur. Também tem o Sidur, que é o... Eu ia Sidur, falar... ele realmente é um livrinho que acompanha a Bíblia com cânticos, com orações, e não é a Bíblia em si, mas o menino, na hora que ele está participando ali do Bar Mitzvah, ele tem que ler a Torá, ele abre realmente a Torá. E são trechos, ele não vai realmente ler tudo, não dá tempo, mas são trechos muito importantes. E com respeito, curiosidade, a leitura, ali quando eles estão, o judeu está no Muro das Lamentações, todo mundo vê eles, né? Eu acredito, você vai já nos ensinar e corrigir se eu estiver errado, ou com o Sidur também, ou com a Torá ali lendo e fazendo aquele gesto. Responde para nós, ele está com qual livro ali na mão e por que ele fica fazendo assim, para lá e para cá? Ele pode estar com uma Bíblia mesmo, com uma Torá, ele pode estar com o Sidur, ele pode estar com livros de orações. Eu não sei se vocês já perceberam, mas na entrada do Muro das Lamentações tem até uma bibliotecazinha. Isso é algo mais recente. Na parte das mulheres acontece. Então, ela pode escolher um livro e a maioria são livros de orações. São livros de orações, são como orações decoradas. Essa oração. E o balanço realmente é muito interessante. Muita gente pergunta, por que se balança? É uma forma de demonstrar que você está envolvido naquilo, de corpo, de alma e de espírito. Então, o seu corpo realmente está falando junto com o seu coração. Então, como seria... Por que muitos levantam as mãos quando oram ou colocam no coração? É uma expressão do seu corpo de louvor. Certa vez eu ouvi alguém falar que esse movimento de para frente e para trás ali é um lamentar do povo de Israel, por isso que ele chama Muro das Lamentações, que eles estão ali chorando, clamando, né, adorando a Deus. Então esse movimento ele é quase que natural. Outra coisa que eu ouvi também a esse respeito, isso aí você vai corrigir, não sei se é mito ou se é verdade. Alguém disse que enquanto um fazia assim, o outro fazia o gesto oposto, que era porque a multidão era grande, para que eles não se chocassem entre si, né? Interessante também. Quando o Muro das Lamentações está cheio, que é em uma dessas festas, tabernáculos fica muito cheio. Páscoa ainda mais. Realmente, no Yom Kippur, que é o dia do perdão,
realmente você vê ali o muro que você não consegue nem tocar no muro. Uau! Acredito que realmente sim, possa haver essa organização de eu vou orar desse lado, você para esse lado, Um para movimento sincronizado, né? usado. Israel, o povo, a cultura em si, por ser milenar, né, uma das primeiras, não são os primeiros povos, mas um dos primeiros povos a habitar na Terra, tem muita coisa interessante. Vamos falar de uma coisa que eu acho que, para mim, né, como muita gente aí nos acompanha, eu tenho falado aqui bastante no canal, é o Templo de Jerusalém. Esse local, essa estrutura, essa construção, né, é algo que é fascinante só de olhar, né? A infraestrutura do templo, que sofreu ao longo dos séculos, dos anos, deterioração, sofreu influências, sofreu destruição. Fala um pouquinho sobre o Templo de Jerusalém, a sua importância, principalmente para o povo judeu. O Templo de Jerusalém faz parte da história do povo. Tanto é assim que quando você vê um casamento judaico, no final da cerimônia, para selar realmente aquela união, aquele casamento, nós vemos o homem pisando em cima de um copo, ele está devidamente embrulhado para não voar estilhaço para todo lado, ele pisa e aí o pessoal diz parabéns, que é Mazal Tov, batem palmas. O que seria esse copo, né, que é pisado? É uma lembrança da destruição que houve do Templo de Jerusalém. Uau, interessante. Eu já vi esses rituais, já vi festa, casamento judaico, mas não sabia dessa explicação. Então é lembrança da destruição do templo. A lembrança da destruição do templo. Por quê? Porque no momento de maior alegria para o ser humano, o casamento é o ritual que é um dos mais importantes na vida de um homem adulto, o mais importante. Então, quando ele pisa no copo, no dia do seu casamento, no dia de alegria, ele está falando, olha, no dia da minha maior alegria, eu estou me lembrando da destruição do templo, que ele foi destruído, ou seja, nossa alegria não está completa ainda, minha felicidade ainda não está completa. Então, o templo, só daí a gente entende o significado, a importância do templo. Outra coisa que nós devemos focar aqui é que onde o templo foi construído, que é no Monte Moriá, no Alto do Moriá, ali aconteceram coisas muito importantes para o povo de Israel. Primeiro que aquele lugar foi comprado por Davi, era chamado de Eira de Ornã, Eira de Araúna. Ali Davi ofereceu sacrifícios a Deus, holocaustos. Também ali foi o lugar escolhido para ser construído o primeiro templo, o segundo templo. Antes mesmo disso acontecer, Abraão levou seu filho Isaque para ser sacrificado na terra de Moriá. Não houve esse sacrifício, obviamente. Então, é um lugar de muita importância. Existe um significado, na cultura judaica, isso já não é bíblico, mas na cultura judaica de que ali existe uma pedra, os muçulmanos creem da mesma forma, que é chamado de Even Ashtiah. Essa pedra é a pedra fundamental que dali houve a criação do primeiro homem, a criação do mundo. Eles acreditam que tudo se deu início ali. Então, aproveitando o incentivo dessa mesma pergunta, porque você já entrou em outras coisas que eu ia te perguntar, é ali que é chamada a famosa mesquita de Al-Aqsa? Exatamente. O famoso Domo da Rocha, não é? O Domo da Rocha, aquela cúpula dourada que todos veem nas fotos. Lindo demais. Então é um lugar muçulmano. Por isso que hoje em dia não se tem o terceiro templo, ou o Templo de Jerusalém, não se reconstruiu.
o local, a única coisa que eu queria realmente enfatizar aqui, que o local, Jerusalém, aquele monte, é muito importante para o povo. E tão importante que Jesus, em um momento, ele conversando com a mulher samaritana, vocês vão lembrar, que ele disse que nem aqui, porque ela falou, eu queria saber onde nós devemos adorar a Deus. Vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém. A gente fala que é aqui no Gerezim. E Jesus disse assim, olha, vai chegar um tempo que não vai ser nem aqui, nem ali, mas os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, Jesus ali, ele é Deus, ele veio representando, né, ele e o Pai são um, como ele disse, nós somos Echad, eu e o Pai somos um. Ele veio abrir a mente do seu povo falando, o local não é mais importante do que uma comunhão, o seu coração para comigo, né? Por continuar a falar em templo, eu acho que essa pergunta é a pergunta que muitas pessoas fazem, né? Existem planos para a reconstrução do terceiro templo, porque o templo, como é que está a situação dele? Quando fala reconstrução do terceiro templo, ali quer dizer que ele não está de pé totalmente, na sua totalidade, não é assim que funciona? Esse assunto, ele é muito debatido, existem pessoas que realmente acreditam que o templo está sendo construído agora mesmo. Uhum. O templo de Salomão, ele foi destruído, o primeiro templo, o segundo templo que foi reconstruído aí, que foi edificado, foi amplificado por Herodes, também foi destruído. Só que hoje existe uma fundação, uma associação que não está ligada ao governo, ela já existe há alguns anos, não é algo recente, não é algo oficial de Israel, que chama Machon Beit HaMikdash, que é o Instituto do Templo. Uhum. E eles têm lá, em Jerusalém, eles têm uma maquete, tá, de como seria o templo, eles têm realmente um plano, uma planta, eles têm roupas de sacerdotes, eles têm realmente uma linhagem de pessoas que eles já comprovaram que são descendentes diretos de Arão e que eles servirão no templo. Eles têm utensílios que serão usados no templo, só que não existe realmente esse acordo, e eles têm muito dinheiro, que é o mais importante, até para fazer... Essa instituição do pessoal e do Instituto do Templo, eles são independentes, não são ligados ao governo? Não são ligados ao governo, até porque se o governo estivesse por detrás disso, nós estaríamos em uma guerra. Uau! Nós estaríamos em uma guerra, porque aquele lugar é um lugar islâmico, né? Ele é administrado pelos muçulmanos, por causa da sua história, por causa daquela mesquita, das mesquitas que estão ao redor, o Domo da Rocha. Então, qualquer ação de Israel pró-judeus naquele lugar realmente sempre vira confusão. Uhum. A última vez que houve em 2021, se eu não me engano, 2022, que houve um ataque de mísseis contra Israel sem parar, uhum. E muitos até filmaram, mostrando, olha o que está acontecendo em Tel Aviv, uhum. Israel se defendendo. Tudo começou aonde? No Domo da Rocha. Por quê? Porque houve um confronto da polícia israelense com baderneiros ali. Então o acesso ali é limitado, né? Não era para ser, a princípio, liberado para judeus, tanto para judeus quanto para árabes, né? Mas hoje existe uma restrição. Como é que funciona isso aí? Andar ali naquela passarela, passar ali pela esplanada da mesquita, isso é meio complicado. Aquele lugar é um barril de pólvora, é um lugar muito sensível, porque os muçulmanos realmente têm aquele lugar como o terceiro lugar mais sagrado para o Islã. Então, é um lugar administrado por muçulmanos,
Uhum. E os judeus, recentemente, começaram a retornar a esse lugar, orando em determinados pontos distante ali Ali em cima na esplanada? na esplanada. Uau, Só isso que é com novidade para mim. escolta policial. Isso é recente. O Uau. ano passado começaram a fazer isso. Com escolta policial. E se ele levanta muito a voz, falar Adonai, ou levar, enfim, alguma Bíblia, ele realmente não pode. Porque começa ali uma confusão, porque os muçulmanos falam, não, vocês estão desrespeitando. Existe também um tratado, um acordo de que Israel prometeu, fez um acordo com eles que ali seria um lugar administrado por muçulmanos, apesar daquele ambiente todo ser de Israel. Israel conquistou na Guerra dos 6 Dias, reconquistou aquele lugar, porém, para manter a paz com países árabes, vizinhos, para não ser atacado novamente, foi feito um acordo para que o lugar fosse administrado por muçulmanos. Você vê que é interessante falar sobre a cultura judaica, falar sobre Israel, que uma coisa vai puxando a outra. Você está falando, eu estou fazendo a anotação aqui, aí você acabou de falar aí sobre a Guerra dos 6 Dias. Houve algo sobrenatural, não houve uma intervenção divina nesse período, nessa guerra específica de 6 dias, porque Israel estava praticamente encurralada ou na minoria, não foi mais ou menos assim? Israel, realmente, desde da sua fundação em 48, sempre foi atacada. Uau! Sempre foi atacada. Na Guerra dos 6 Dias, foi a única guerra em que Israel soube de toda a artimanha, Egito, Síria, Líbano, todos os seus inimigos, inclusive árabes ali dentro, que armaram um cerco contra eles e eles decidiram atacar antes. Nessa guerra, diferente da guerra de Yom Kippur, que eles foram pegos de surpresa, Israel teve as suas conquistas mais importantes, que foi a faixa de Gaza, que foi as colinas do Golã, Jerusalém, a velha Jerusalém. Até então, o povo de Israel, os judeus não podiam chegar até o Muro das Lamentações. Poucas pessoas às vezes, sabem disso, mas Israel só conseguiu realmente orar naquele lugar tão próximo do templo. E isso até, pastor, particularmente eu vejo como algo espiritual, porque é como se Deus escondesse a sua face, sabe? Uau. E o povo de Israel só conquistou realmente, conseguiu chegar perto do templo, do lugar mais perto do Santo dos Santos, quando houve a Guerra dos 6 Dias. Então, Israel conquistou vários territórios e estavam, como o senhor perguntou, estavam sim em número menor. Existem muitos relatos de soldados que falam de coisas milagrosas, que viram anjos, isso de soldados israelenses. Outros que comentam da sabedoria que Deus deu. Esse eu escutei pessoalmente, que foi um senhor, ele muito idoso, ele lutou na Guerra dos 6 Dias, e ele falou que eles tinham poucos tanques de guerra, pouquíssimos. E para poder assustar os inimigos, ele crê que foi uma estratégia que Deus deu para eles. Ele começou a numerar os tanques. Existia um determinado ponto que os inimigos viam o povo, os soldados de Israel. Então ele numerou o tanque com plaquinhas. O tanque 1, aí ele passava, de repente ele colocou tanque número 70, passava, tanque número... Dando um entendimento para os inimigos, eles têm muito mais do que a gente imaginar. Assustando. Uhum. Isso eu ouvi realmente de um senhor, ele é venezuelano, mas é judeu, e lutou na Guerra dos 6 Dias,
e ele conta isso, a gente fica assim, maravilhado, e ele crê realmente que foi um milagre a vitória. São muitos relatos, né? Muitos, eu já ouvi também falar que essa questão de uma aparição angelical nas montanhas, e parecia que o exército de Israel, que era na minoria, se tornava gigantesco, maior, e agora você falando essa numeração dos tanques, é impressionante. Nos lembra muito as histórias bíblicas que Deus dava estratégias. Exatamente. Né? Eu ia comentar aquela estratégia, aquela passagem bíblica que Josué mandava os soldados quebrar os jarros e gritar, né, por Josué e pelo Senhor, e aquilo assustava os inimigos de Israel, né? Com certeza. Eles até tinham uma dimensão, em hebraico é chamado Deus de Deus Norá, o Deus temível para os inimigos. Para os inimigos ele é um Deus temível. Então, toda a ação de obediência do povo de Israel, ainda que parecesse boba, ainda que parecesse estranho, toda a ação de obediência causava medo nos seus adversários. Impressionante. Existem vários elementos ali naquela região, nós já tocamos em alguns, falamos da mesquita de Al-Aqsa, o famoso Domo da Rocha, a esplanada da mesquita, a passarela ali que as pessoas têm que entrar escoltadas, e falando também, nós já falamos aqui sobre o Muro das Lamentações. Fala um pouquinho para a gente sobre o Kotel, como é que pronuncia? Kotel Hamaravi, né, que é The Western Wall, ou também chamado de Wailing Wall, né, o Muro das Lamentações. O segredo por detrás ali é só mesmo a divisão, a separação que faz entre Israel e os muçulmanos? Como é que funciona isso? Como o senhor bem disse, Hakotel, que é o muro, e essa palavra Hamaravi, que é ocidental, é a localização do muro. O muro em si, ele ocidental, ele tem mais de 400 metros, é bem extenso. Só que somente 60 metros ali é onde se concentra o povo orando. Aquela área ali só tem 60... Bem, 60 metros já é grande. É grande. Né? Mas em comparação a toda a estrutura, porque daí a gente já tem uma noção o tamanho do templo, porque esse muro ali é a proteção, né? Aquilo ali é um muro de contenção, né? Contenção, é um muro que, na verdade, é um arrimo. O Herodes, ele reformou o templo que já existia. E levou muito tempo para essa reforma. Muitos até dizem que os filhos de Herodes continuaram a reformar, mas enfim, o templo em si, tudo que era do templo foi destruído e queimado. O muro que nós vemos nas fotos, nas fotos turísticas, o Muro das Lamentações, aquela parte, fazia parte, como o pastor falou, de um muro de contenção, porque o Herodes, ele quis fazer algo grandiosíssimo, ele aumentou a estrutura, a esplanada do local, então precisava de um muro de arrimo para toda aquela obra. Então, o único que sobrou, a única parte que sobrou realmente foi esse muro ocidental. Por que eles ficam ali justamente naquela parte que são apenas 60 metros dos mais de 400 metros de muro? Por que somente ali? Porque ali, segundo as pesquisas, segundo o que os estudiosos, os arqueólogos falam, é a parte mais próxima na direção reta, assim, do Santo dos Santos. Ou seja, o judeu também, quando vai orar, ele faz como muçulmano também, ele ora em direção ao templo ou não? A oração, ela é sempre em direção, dependendo da sua localização, tem que ser em direção a Jerusalém. A Jerusalém, ok. Até mesmo se a pessoa morrer, o judeu é enterrado com os pés. Existe toda uma ordem. Sério? Os pés devem estar enterrados em direção a Jerusalém. É muito curioso isso. Impressionante. Existe, se você puder me responder, não puder, não tem problema. Qual que é a lenda por detrás? Qual que é a história? Qual que é
Sabe, aquela coisa que você ouve: "Ah, eu fiquei sabendo dessa história que meu pai contava, a minha avó contava". Qual que é a história por detrás, a lenda, talvez, se eu posso dizer lenda, né, sobre a localização hoje, ou se existe algum vestígio, aonde está a arca? Existe alguma coisa? A gente vê filmes, né, Indiana Jones, tantos outros filmes. Sara hoje é conhecedora, né, da cultura melhor do que ninguém. O que que eles dizem? O que que eles falam sobre isso? Existem várias teorias, só que a teoria que o judeu realmente se apega nela, a maioria dos judeus, é que essa arca está no mesmo lugar, está lá debaixo daquela cúpula lá dourada. Por quê? Porque é o lugar que Israel não pode escavar. Foi o único lugar que Israel não tem uma autorização de fazer escavações. Só para quem não sabe, desculpa interromper, já interrompendo, a cidade hoje atual de Israel, ela está em cima de camadas, camadas em cima de camadas, não é isso, Sara? Exatamente. O Jerusalém é uma cidade que passou por muitas destruições, foi invadida, destruída. Todos querem, todos os povos, né? Muitos povos já lutaram por Jerusalém. Então, se você pegar, temos uma cidade milenar, desde os tempos de Davi, inclusive o cemitério que está ali no Monte das Oliveiras, ele data da época de Davi. Então, pensa num lugar antigo. Outro assunto muito bom para falar sobre ele, né? Por que que aquele muro ali, aquela passagem está fechada? Por que que fizeram aquele cemitério logo ali, não é? Curioso. Então, só para a gente concluir, sim, é um lugar que existem camadas, e o povo de Israel, o governo, não tem aí uma autorização para poder escavar justamente ali na esplanada das mesquitas, por ser um lugar sagrado para os muçulmanos, e claro, mexer ali começa uma guerra. Existe uma teoria também que a arca estaria na Etiópia, porque a rainha de Sabá teve descendentes com Salomão, então os descendentes de Salomão decidiram levar. Existem muitas teorias, mas nenhuma delas é comprovada, porque ninguém achou a arca. O único lugar realmente que não se escavou é ali no muro, na esplanada das mesquitas, o antigo lugar do templo. Nunca houve uma escavação ali, somente com restos. Um projeto de mexer no lixo que eles tiraram da esplanada das mesquitas. E é naquele lugar ali também que tem, ou que existia, o Kodesh HaKodashim? Isso, o Santo dos Santos. Ali embaixo muitas pessoas não sabem, mas ali dentro somente muçulmanos podem entrar, e algumas pessoas com uma autorização específica conseguem entrar. Os judeus, eles têm a certeza que ali embaixo está, debaixo das camadas que o pastor mencionou, está o lugar mais próximo do Santo dos Santos. Existe um lugar muito bacana que é debaixo do Muro das Lamentações, na parte que os judeus têm acesso. É algo novo, poucos turistas vão lá, que é embaixo. Eu vou até mandar vídeos para o senhor ver. Por gentileza. É muito interessante, porque eles fizeram, os judeus, escavações ali para aproximar, já que a gente não pode ir lá no Santo dos Santos ou se aproximar mais, eles aproximaram através do subterrâneo ainda mais do Santo dos Santos, ou seja, existe uma parede que para eles 70 metros em linha reta, entre 70 e 60 metros em linha reta, é o Santo dos Santos. Existe um lugar que é... quando o senhor chega no Muro das Lamentações, com certeza o senhor sabe, na esquerda tem ali a parte dos banheiros, mas também tem uma entradinha que é para essas escavações novas. Pois é, gente, olha, falar de Israel é um negócio que não dá vontade de parar. A Sara tem muita coisa, eu não quero
esgotá-la hoje aqui, nem a nossa live falar de tudo, não é o intuito falar de tudo sobre Israel hoje, até porque eu quero que ela retorne aqui, tá, Sara? Eu quero que você volte, vamos marcar uma outra oportunidade, uma outra data, quando você tiver disponibilidade, né, e vai ser um prazer. A gente fala sobre tanta coisa, a gente começou aqui a dar uma pincelada, gente, isso aqui foi, não é, Sara? Foi um voo panorâmico. A Sara não falou praticamente detalhes quase nenhum, eu sei disso. E aí, futuramente, nós podemos tirar um tempo para falar especificamente sobre um assunto. E, aliás, eu até quero deixar aqui um convite para você, um pedido. Se você quiser saber de alguma coisa específica de uma área sobre Israel, cultura, a língua, mande uma mensagem aí para a gente. Vou colocar aí na tela para você. Mande uma mensagem para a Sara. Com certeza nós vamos responder com o maior carinho e vai ser um prazer. E vai trazer, vai agregar conhecimento para a sua vida. Sara, as suas considerações finais, existe alguma coisa que você gostaria de falar, que você estava reservando para esse momento, não falou e a gente acabou falando? Saímos um pouquinho do roteiro, mas eu acredito que foi muito bom, né? Mas existe alguma coisa que você gostaria de concluir, de acrescentar? Nós, cristãos, quando olhamos para Israel, nós vemos a mão de Deus a cada momento. É um povo que é muito perseguido, já há muito tempo, inclusive a guerra que está acontecendo agora, apesar de todos os erros e defeitos que tem o povo judeu, nós não podemos esquecer que a aliança de Deus, né, com Abraão, ele disse, com Isaac terei aliança perpétua. Então, isso fala muito do caráter de Deus, na minha visão, porque da mesma forma é assim conosco. Nós podemos ter erros, falhar, mas o caráter de Deus não muda, nada muda a palavra de Deus. Verdade. Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas, e orem por Israel, por Jerusalém, Israel, né? Porque nós sabemos que a paz verdadeira, realmente, ela chega com o príncipe da paz. É verdade. Né? E é o único que pode trazer, que é Jesus Cristo. Então, muito colocado. Nós devemos orar por esse povo e ter os nossos olhos atentos para Israel, porque ali se cumpriram profecias, ali se cumprem profecias, ali é o lugar de nascimento do nosso Salvador, de profetas. Então, é um lugar realmente especial e é inesquecível. Eu gostaria muito de ajudar as pessoas a entender isso, por isso, mandem mensagens, mandem perguntas, e aqui eu vou estar à disposição. Então, eu quero até aproveitar o gancho, a gente falar sobre isso, né, essa relação entre nós e Israel. As pessoas perguntam, não tem nada a ver, é simplesmente de livros históricos. Não, tem tudo a ver. Se nós hoje conhecemos a Cristo, foi através do povo judeu, foi através de Israel. Lembre-se, vamos lembrar, vamos voltar um pouquinho na palavra de Deus. O apóstolo São Paulo, que é considerado o apóstolo dos gentios, e ele era judeu, né, com algumas outras cidadanias, cidadania romana, mas também judeu. Se ele não fosse judeu, se ele não pregasse o evangelho de Jesus, eu e você não conheceríamos a Cristo hoje. O povo judeu, por mais que você possa... Eu já ouvi várias mensagens, pessoas falando isso. Mas Israel de hoje não tem nada a ver com Davi, não tem nada a ver com os tempos disso, daquilo. Só que está escrito, né? A salvação vem dos judeus. Por quê? Porque Jesus, ele foi Yehudi, ele foi judeu. Da tribo de Judá, ele viveu como judeu, participou de várias festas que hoje nós ouvimos, Páscoa, Tabernáculo. Jesus esteve entre essas festas, vivendo realmente como um judeu, e graças a esse povo, nós alcançamos o evangelho, nós que não estamos diretamente ligados, né, a essa linhagem. E Jesus, ele disse outra coisa que muitas pessoas se perguntam, mas
Deus não é um? Deus é o único Deus? Como assim? Tem Jesus, o Espírito Santo? Bom, eu posso até, saindo aqui um pouco, né, porque uma coisa puxa a outra, Jesus, ele disse, eu e o Pai somos Echad, porque verdade. O judeu realmente ele tem essa preocupação, pastor, de não trair o seu Deus. E um dos motivos do judeu não aceitar Jesus, existem outros, é dizer que Jesus seria um outro Deus na cabeça deles. Só que Jesus disse, eu e o Pai somos Echad, assim como está na oração judaica mencionada até hoje, Shema Israel, ou Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, o Senhor é Echad, o Senhor é o único Deus. E Jesus disse, eu sou um com o Pai. E o curioso é que Jesus, ele veio não somente para nos ligar ao seu povo, mas realmente nos conectar a Deus, porque ele disse, em Mateus, ele fala, na sua oração, antes de ir para a cruz, ele fala, eu e o Pai, esses que o Senhor me deu, que eles sejam um comigo, né? Que eles sejam um comigo, assim como eu sou um com o Senhor. Então, nosso Deus é muito mais do que trindade, ele é 4, ele é 5, ele é tudo. Ele é tudo. É verdade. Sara, que bom, que maravilhoso. Ó, você vai falando, vai entrando no outro assunto, vai surgindo outra coisa. Só para falar do povo do judeu, uma hora nós podemos falar por que povo, por que judeu, por que hebreu, por que israelita. Tudo é diferente, né? Tudo tem o seu sentido, a sua colocação e o seu lugar. Eu quero agradecer assim, imensamente pelo seu carinho, pela sua disponibilidade e por estar aqui conosco, né? Acrescentando, somando. Tenho certeza que muitas vidas vão ser alcançadas, muitas vidas vão amar ainda mais essa questão desse povo que é escolhido, chamado pelo Senhor e que através deles, né, através do povo judeu, veio o Salvador Jesus. Sara, antes da gente encerrar, será que teria uma oração em hebraico que você poderia falar para a gente em hebraico, depois traduzir no português? O Pai Nosso, será? Pode ser o Pai Nosso. Avinu shebashamayim, itkadesh shimcha, tavo malchutcha, yaseh retzoncha, ken bashamayim, ken baaretz. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תיבנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. כי לך הממלכה, הגבורה והתפארת, לעולמי עולמים, אמן. Esse foi o Pai Nosso que nós aprendemos no Novo Testamento. Ele é em hebraico. Originalmente ele foi dito em aramaico por Jesus, mas é um idioma muito similar na sua pronúncia em várias palavras ao hebraico. Então, seria essas palavras. E o mais curioso do Pai Nosso, para mim, é quando ele fala Altivenu lidei nisayon, não nos deixe nem entrar nessa tentação. Uau. A gente quer distância, nem entrar. Tá aí para você mais um vídeo aqui no canal hoje, de forma muito especial, falando com a nossa professora Sara Maia, que nos deu uma aula de hebraico, de cultura hebraica, falando do povo de Israel, dessa língua maravilhosa que nós somos apaixonados. Aqui no canal, sempre no final, eu despeço em hebraico, falando um pouquinho para você, dando um tchauzinho para você. Hoje, quem vai nos despedir em hebraico, vai ser a Sara. Sara, com você. Haverim, toda rabá ולהתראות. תודה רבה לכם, שיהיה לכם שבוע טוב, יום מבורך בעזרת השם. Muito obrigado a todos, que vocês tenham um dia abençoado, uma semana abençoada, graças a Deus. Obrigado, gente.